Esse é o nosso Hofcast, Beleza na Mesa. Eu sou Valéria Dalcol, criadora do Protocol, especialista em harmonização orofacial. E o nosso convidado de hoje é o nosso queridíssimo professor Nelson. Vou ler o breve currículo dele aqui. Farmacêutico, bioquímico, 30 anos formado, 20 anos estudando peeling. Para mim, o melhor farmacêutico do Brasil. Meu amigo, né? Conversamos todo santo dia. Verdade. Sonha comigo em todos os peelings que eu desenvolvo. É verdade. Deixo ele doido. Foi meu único professor em peeling, você sabia disso? Não sabia. Foi meu único professor Verdade. em peeling, verdade. Que honra. Depois disso, eu só estudei por artigos. Obrigado. Ficou sem palavras? Fico muito feliz com isso, né? Uma profissional como você, que é dedicada, estudiosa, vindo de você, eu fico muito feliz. Não sabia desse detalhe, não. Não Eu sei que a gente sabia? conversa muito sobre peelings, sobre tudo, para fazer o melhor para as tuas alunas, para os pacientes que vão usar os peelings, mas esse detalhe realmente eu não sabia. Pois é, tá vendo? Meu primeiro professor único, depois eu só estudei e hoje em dia a gente estuda junto, olha que honra. Muito. E você hoje é o destaque, né, na harmonização facial sobre os peelings. Eu não conheço nenhuma outra profissional que estuda como você. E você me faz perguntas às vezes que me coloca ali no cadro, eu tenho que procurar um pouquinho para te responder. Isso é muito bacana. Peeling é uma paixão, né, Valéria? Peeling é uma paixão. Peeling é uma paixão. Uma paixão para quem domina. E o peeling, ele nunca vai sair de moda, né? O peeling, ele vem acompanhando aí. E hoje que nós temos a tecnologia, tem aparelhos caríssimos. Mesmo assim, o peeling ele é utilizado em todos os consultórios. Porque, na verdade, o peeling, ele é o procedimento mais democrático que existe no consultório. Concordo. Tanto de qualquer profissional que trabalha com o peeling. O peeling, os pacientes têm acesso. E muitas vezes... Custo-benefício Custo-benefício é muito, muito bom. Então, qualquer paciente tem acesso a fazer um peeling. E muitas vezes o que vai resolver realmente é o peeling. Então vamos lá, define para quem está nos assistindo, paciente, profissional que está começando na Hof, o que é peeling? Então, o peeling é uma palavra de origem inglesa, to peel, que vem de descamar. Então, você sabe que a nossa pele, nós temos um ciclo celular que vai em torno de 28 a 32 dias. Isso, você que é muito mais jovem do que eu, né? O meu ciclo celular... O meu tá com 28. 28. O meu já está lá para os 40 dias. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, nós temos uma troca de células, vem lá na camadinha basal, que é a camada que está na epiderme, e essa troca, então, ela é fisiológica e natural. Quando você coloca o peeling, então, o que é o peeling? O peeling é um nome genérico de todos os esfoliantes. Então, ácido glicólico, mandélico, géser, TCA, que é o ATA, né? Fenol, retinóico, pirúvico, tudo é peeling. Quando nós falarmos de peeling, então, nós precisamos definir qual peeling eu estou falando. Que cada um tem uma característica. Mas todos eles, então, quando você coloca na pele, o que ele faz? Né? Ele acelera essa renovação. Então, se você colocar um ácido retinóico, por exemplo, ele vai fazer essa aceleração, essa renovação celular em 4 dias. Se você colocar um TCA, 10 dias. Então, cada ácido tem uma característica. Por isso que é importante. Então, como eu estudo peeling há muitos anos, né, como você falou aí, o que nós temos que fazer, então, para entender os peelings? Estudar por família. Então, nós temos a primeira família lá, que teve o boom lá em 1970, na década de 70, que é a família dos alfa-hidroxiácidos. Ácido glicólico, ácido lático, ácido mandélico. Então, esses ácidos, eles têm uma característica. O profissional vai colocar na pele, você tem que aguardar um tempinho para removê-lo. Por quê? Eles são tempo dependente, pH dependente, concentração dependente. Mas olha que legal. Aí que está a ciência dos peelings. Se você fizer um peeling com ácido retinóico, você não remove no consultório. O paciente tem que ir embora com esse ácido, fica 6 a 8 horas, depois ele remove um sabonetinho especial. É o ácidozinho que parece um barrinho, né? Parece um barrinho. Vai pra casa. Porque o ácido retinóico, ele é amarelo, parece gema de ovo, né? Tem paciente que não quer amarelo para casa. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos lá o óxido de ferro, colocamos lá um pigmento para ficar como uma base bonita. Aí ele vai embora com aquela base lá, que não vai interferir na ação do ácido. Agora, se você colocar um TCA, um ácido cloracético, que você domina muito, já nós estamos falando de outro nível de peeling. Então, o ácido cloracético já vai, dependendo da concentração, ele já vai criar uma crosta. Porque quando você aplica, ele dá aquele que chama frost, né? O frost é o quê? Ele desnatura, ele coagula a queratina, que é a primeira barreira que nós temos na camada córnea. Então, os peelings, eles precisam ser estudados a fundo. Por isso que você se dedicou e hoje você é uma expert. Precisa dominar a técnica. Precisa dominar a técnica, porque nós precisamos saber, né? A gente fala o seguinte, eu que estou na área há bastante tempo e você também, né? Passador de produto, tem um monte no mercado.
Agora, você saber realmente o que você está aplicando e quais são as consequências dessa aplicação, aí vem a ciência da pele, a ciência do peeling. Porque passar o produto, todo mundo passa. Qualquer pessoa treinada pode passar. Mas você tem que saber o pós. O que vai acontecer depois na pele, se vai descamar, se não vai, se vai ficar vermelho, não vai. E entender de peeling, então, não é só aplicar. Não. É o que eu falo, não adianta. Você pode ter qualquer peeling na mão. Se você não dominar, você não vai tirar o que aquele peeling pode te dar, né? De vantagens, de melhorar a qualidade de pele. Pode acontecer ao contrário. Exatamente. Né? Quando você vai além e não conhece um peeling. Muitos profissionais assistem várias lives, né? E querem mandar manipular, que eles podem mandar manipular. Eles são profissionais e aplicam no consultório. E aí, se não dominar a técnica e não tiver conhecimento, o peeling toma a fama de ruim. Por isso. Exatamente, não é? Ó, a gente fala o seguinte, uma corda, né, você pode usar a corda para duas coisas, para tirar alguém do buraco ou para enforcar, né? Depende do que você quer. O peeling é uma ferramenta que nós temos na mão, não é? E aí, como você falou que você começou a estudar e hoje você é professora, você dá aula, você é referência hoje no Brasil, nós temos que saber que nós temos uma curva de aprendizado, né? Então, todo profissional, ele tem uma curva de aprendizado. Você começa estudando, você vai aumentando, e essa curva, ela só vem com a prática. Não adianta. Você pode ensinar uma pessoa a nadar, que se ela não souber nadar, você ensina teoricamente, se você joga na piscina, ela vai morrer afogada. A prática é diferente da teoria. Mas a prática precisa da teoria. Mas qual que é o diferencial? Você que atende, você fica muito boa, acaba ficando excelente, porque você vê o retorno do paciente. O profissional que é teórico, que ele só lê, é diferente da prática. Então, essa curva de aprendizado, ela vai dando mais do que experiência, bagagem, ao ponto de você ver o paciente, você vai saber já qual o peeling que você vai indicar para ele e qual que você vai contraindicar. Porque muitas vezes nós contraindicamos um peeling. Muitas vezes é melhor você fazer um peeling de romã, que é um peeling enzimático, não é? Que você gosta também, que age só na camada córnea, porque aquele paciente, aí entra uma coisa muito bacana. Tem pacientes que nós chamamos de pacientes escoriadores, ou seja, depois que você faz um peeling de TCA ou tricol acético, ele vai gerar uma crosta, se você fizer aí a 30%. Tem paciente que eles têm a mania de mexer na pele. Então, isso na literatura científica, ele é caracterizado como paciente escoriador. Então, esse paciente, ele é um paciente problema. Então, é muito importante o profissional, quando ele vai fazer um peeling, que já pega ali a derme, um peeling médio, dele saber se o paciente tem psicologicamente, emocionalmente, ele suporta aquele pós-procedimento. Porque na hora que você faz o peeling, ele tem uma ação. Depois, 6 horas, 8 horas no dia seguinte, a pele está de outra maneira. Então, nesta curva de aprendizado, você precisa do quê, né? Dedicação. Tem que alinhar isso tudo com o paciente antes, Com o paciente antes. Então, você, por exemplo, que é estudiosa, é dedicada, tudo isso entra nessa curva de o quê? De aprendizado. Porque aí vem uma palavrinha-chave, né? Não basta você só querer fazer. Você precisa ter o quê? Habilidade e competência para isso. Mas o que acontece hoje? Muitos profissionais, eles já querem começar a fazer um peeling mais forte, mais médio, antes de fazer os mais superficiais. Então é importante hoje o profissional, é claro que todo mundo está querendo informações, todo mundo quer se dar bem no mercado, mas nós temos que ser pé no chão. Hoje a informação chega muito rápida. Muito rápida. Então não é fazer um curso de final de semana que esse profissional já está habilitado a fazer os peelings mais complicados. E eu que te acompanho há um bom tempo, você vai galgando aos poucos e você estuda muito. Então hoje eu falo o seguinte, que os profissionais que não querem estudar, que não vão atrás da informação, ele vai ser mais um profissional no mercado. Só destaca quem, né? Quem que mergulha, não é verdade? Com certeza. Quem se dedica, dedicação... Total. Consultório, vivência clínica, quantos peelings nós já tentamos criar, lendo um artigo e leva para a clínica, não é aquilo que está escrito. Se reproduz, não dá certo. Não dá. E tudo que não se reproduz, não serve para a gente. Porque o nosso aluno precisa reproduzir o que a gente faz no nosso consultório. Sim. É lógico que nós fazemos peelings mais profundos, né? Mas nós dominamos a técnica, nós sabemos conduzir o paciente na recuperação, diferente de quem está começando. Não adianta você querer começar por um fenol. Não adianta. Eu quero que você me conte agora, quando que o peeling entrou na sua vida? Então, olha, eu sou formado há 30 anos, por volta do ano 2000, um médico muito famoso no Brasil, que é o médico que mais faz peeling de fenol, talvez do Brasil e do mundo, o Dr. Roberto Tulli. Eu já fazia alguns peelings para ele, e ele fazia o peeling de fenol,
ele era sócio de outro médico e eles separaram a sociedade. E esse outro médico tinha uma forma de fenol que eles faziam juntos, fenol profundo, no consultório, né? No consultório médio e o profundo no hospital. E aí ele ficou sem uma referência de opinião de fenol. E ele me deu uma forma, só que não tinha nada aberto, né? Uma forma de fenol. E falou, Até então você não fazia peeling? Fenol não. Não, fazia, mas os outros fazia você todos já os fazia. outros. Sempre fiz peeling. Desde quando me formei, depois de 1 ano, 2 anos, eu já comecei a estudar peeling, que é a minha paixão, né? Então, mas de fenol eu não fazia. E aí ele me deu essa incumbência de eu falar, Nelson, se vira aí e faz esse peeling de Igual fenol. eu faço, né? Igual você faz, se vira. Tá aqui, ó, se vira. E eu comecei, então, a estudar o peeling de fenol. Porque quando você fala de peeling de fenol, você pode esquecer todos os outros ácidos. Fenol é um capítulo à parte. Fenol é um capítulo à parte, não é? Então, por exemplo, só para fazer um paralelo, você pega o ATA, compara com o fenol, o ATA, né, a gente fala ATA, tricloro acético, ele é cáustico, mas ele não tem absorção sistêmica. O fenol, ele é cáustico e tem absorção sistêmica. Então, quando você fala que um ácido tem absorção sistêmica, você tem que prestar mais atenção ainda. Nós temos, na verdade, 3 ácidos que têm absorção sistêmica, só os 3, que é o fenol, o salicílico e a resorcina. Todos eles têm um anel benzênico muito parecido. Então, quando o Dr. Roberto me deu essa forma de eu desenvolver, eu comecei a estudar fenol e ficava até de madrugada, que é meu costume de estudar, né? Entendendo um pouquinho qual que era essa molécula, entendendo onde que eu poderia chegar nessa formulação que ele queria para aplicar nos pacientes dele com sucesso, como ele fazia. Então, o fenol foi um grande desafio para mim. Eu fui começando a estudar fenol, aí você dá um nó na cabeça, porque a primeira coisa que você lê, que o fenol diluído, ele penetra mais do que o concentrado, né? Então a gente fala assim, como que pode, né? Você pega um suco de laranja puro, como é que ele pode ser mais fraco do que um suco de laranja que tem meio copo de água e meio copo de laranja, né? Porque a molécula dele é diferente. Então aí eu comecei a estudar, chegando numa fórmula e foi como você faz comigo, né? Só li um artigo agora, esse ativo aqui é metade do que o outro, vamos testar. E eu comecei a testar com ele, até que um dia eu peguei e falei, então, Roberto, me dá um frasquinho da forma que o senhor faz, daquela outra sócio do senhor. Eu peguei e levei para casa. E fiz a minha fórmula, eu passei na minha mão assim, um de um lado, outro do outro. Igual a gente faz, né? Igual a gente fica faz. com a mão toda... Deu a mesma característica, direitinho, esperei uns 2 dias, o pós foi igualzinho, o eritema que deu, a crostinha que deu. Aí eu falei assim, cheguei na forma que ele queria. Aí eu peguei e tirei o rótulo nos 2 frasquinhos, um eu coloquei A, outro eu coloquei B, cheguei no consultório dele e falei assim, tá aqui, doutor Roberto. A forma que o senhor costuma fazer e é que eu desenvolvi para o senhor. Agora o seu teste me fala qualquer uma, qualquer outra. E ele fez em 2 pacientes, o resultado fantástico, e ele não sabia mais, só eu sabia. Então, a partir daí, eu comecei a fazer a forma de fenol profundo. Só que, o que acontece? O fenol profundo, em primeiro lugar, o paciente tem que ter característica para fazer isso. É escolhido fototipo até 3 no máximo para fazer o fenol profundo. Porque o 3, sabendo que vai hiperpigmentar, é clareia fácil. Clareia fácil, exatamente. Mas normalmente é hiperpigmenta. Porque o fenol, a molécula dele, ele abaixa o nível, um fototipo de pele. Então, principalmente mulheres que procuram fazer o fenol, que usaram o decote por muito tempo, ela tem uma coloração diferente do rosto. E se o médico não avisar isso, ela vai ficar com um tom diferente. Bom, e aí, só que o fenol profundo, só 3% dos médicos brasileiros, tem 30 médicos no Brasil, para você ter uma ideia, que faz fenol profundo. Porque o pós é muito difícil, o paciente precisa ter característica, precisa colocar o paciente... Tem que alinhar muito bem com o paciente. Muito. Fica com eritema muito tempo. Exatamente, 6 meses. É um casamento com o paciente 6 meses. E aí, então, como eu tenho uma empresa também, além da parte científica, eu tenho o meu lado empresarial também. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver formulações que sejam mais reprodutíveis e mais fáceis de fazer para qualquer profissional habilitado e treinado possa fazer, então, no consultório. Então, aí veio o quê? As derivações do fenol, fenol safe, fenol light, fenol, porque aí você tem condições, então, obedecendo, né, procurando sempre respeitar o fenol, mas você tem condições agora de fazer de uma forma mais ampla. Até associando com outros peelings. Até associando com outros peelings. Melhor, que é o que a gente faz. Exatamente. É muito difícil, graças a Deus, eu tenho minhas formas apresentadas por médico fora do Brasil, em congressos internacionais, e talvez eu seja o único farmacêutico no Brasil que faça fenol profundo, né? Então, porque eu estudei muito. No começo eu nem dormia direito, para te falar a verdade, né? Nas primeiras formas que eu fiz fenol profundo, eu ficava muito ansioso. Acredito. Não ficava assim, porque é um risco, tudo é um risco, né? Esse paciente... Eu falo sempre para os alunos assim, ó, o ATA deu ali o frost,
você sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Ficou branquinho, vai dar a crosta, vai descamar. Não ficou branquinho, vai só descamar sem a crosta. O fenol ele continua agindo. Exatamente. Então, ele é mais imprevisível, Sim, né? Por sim. isso que o aluno tem que... ele primeiro domina o ATA, bem, e depois ele parte para o fenol profundo. Não estou falando de fenol safe, nem fenol atenuado, fenol light, que é o seu, né? Fenol light, isso. Então, dependendo do veículo que nós colocamos nas formulações, você estuda bastante isso, né? Cada ácido tem uma característica. Então, o TCA, por exemplo, o ácido tricoracético, a gente coloca lá o veículo dele, um veículo aquoso. Se você mexer no veículo, colocar glicerina, colocar qualquer outro ativo, você muda a característica dele. Então, o papel nosso de farmacêutico, químico, com vocês que atendem, é ajustar uma formulação que tem eficiência e segurança para o paciente, né? Para nós e para o paciente, porque a gente também quer dormir, né? Mas não é fácil, porque você fazer, por exemplo, os pires da família dos alfa-hidroxiácidos, que é o glicólico, mandélico, lático, eles são mais fáceis, porque eles exigem neutralização. Nós temos que neutralizar, como você faz. Mas quando você faz já um TCA, faz procedimentos associados... Você tem que dominar mesmo a técnica, isso aí. Então, por isso que você faz os teus cursos, não é? Você habilita, você dá informação, e aí, por que você tem... Também não uso TCA com alta porcentagem. Não precisa, né? Não precisa, associando com as terapias que eu faço, não precisa. Na verdade, essa era a intenção do protocolo, né? Sim. Usar um peeling mais superficial, porque um ATA 20% é superficial. Sim. Associando com outras terapias. Perfeito. Então, já entrando nessa deixa aí, eu vou te fazer uma perguntinha, tá? Tá. Olha só, fiquei sabendo que você usa um termo nas suas aulas. Até anotei aqui para não esquecer. O peeling é o papel de presente dos procedimentos. Verdade, correto? Verdade. Não sabia, tá? Verdade. Fui investigar lá e fiquei sabendo. Eu tenho até um slide que eu fiz. Por quê? Você vê que o que acontece com o peeling? Mesmo os médicos mais tradicionais, né, que nós falamos, professores antigos, né, experientes, eles não eram muito a favor da cosmiatria, e alguns peelings só eles faziam. Então você pode fazer uma cirurgia plástica, fazer uma ritino, puxar tudo do paciente, ele vai ficar com a pele esticada, mas a pele dele continua velha. Não adianta. Então, bioestimulador que você faz, o protocolo, você pode fazer MD Code, fazer qualquer coisa. O peeling, na verdade, é como você dar um presente para uma pessoa e não embrulhar, não é? Quando você embrulha aquele presentinho, mais simples que ele seja, você coloca um cartãozinho lá com as palavrinhas de afeto, de amor, aquele presente, ele se torna muito bacana, né? E você vê aquele sentimento que você colocou. Então, por que o peeling é o papel de presente? É como se você tivesse uma caixinha e lá dentro, naquele paciente, você fez bioestimulador, fez preenchimento com ácido hialurônico, fez o que você quisesse. Se você não fizer um peeling, aquela pele continua velha. Então, pela característica da definição do peeling, que ele acelera a renovação celular, o que nós fazemos na verdade? A nossa camada córnea é uma camada córnea que, por definição nos livros, ela vem como camada córnea morta. E eu prefiro outra definição. Camada córnea... Também não acho que ela é morta. São células que ocupam espaço sem função. Então, quando você faz o peeling, você faz um estímulo de renovação celular. Como você fez já um preenchimento, você fez o bioestimulador, que você foi lá e mexeu com a matriz celular. Você estimulou colágeno, você estimulou elastina, você estimulou ácido hialurônico. Isso você vê embaixo, na derme. São camadinhas, a pele que você está olhando para mim, eu estou olhando para você, que você tem a pele de gente rica, o que você vê? Você vê essa pele bonita, por quê? Porque você tem a tua epiderme homogênea. Quando você tem uma pele que a camada córnea é sobreposta, você não vê reflexão da luz. Então, quando você faz o peeling, o nosso objetivo, na verdade, é aumentar o que? A espessura da junção epiderme-derme. Então, o peeling, ele acaba sendo um papel de presente, ele vai dar o acabamento de todos os outros procedimentos. Por isso... Eu gosto, na minha aula de mostrar, eu fiz 2 fotos, uma foto do paciente sem, joguei a mesma luz e fotografei, sem fazer peeling, sem fazer o protocolo. Tá ali a camada córnea, então reflete ali a luz, né, e ela vem toda craquelada a pele. Logo após, 15 dias depois, fez a descamação, tirei a foto na mesma luz, do mesmo jeito, como que ficou a pele. Toda brilhosa. Toda brilhosa. É diferente, na mesma luz, isso aí. Verdade. Você vê hoje, se você pegar uma pessoa que trabalha de sol a sol, né, um camponês, uma pessoa que, coitado, não tem condições, ele é obrigado a trabalhar, o envelhecimento dele é muito acelerado, né? Então, esse envelhecimento que nós temos extrínseco e intrínseco, o sol aí faz o papel do envelhecimento extrínseco. E aí é uma coisa muito bacana que você tocou, né? Nós temos a grande vilã hoje de envelhecimento cutâneo, que o peeling de ácido retinóico bloqueia, são as chamadas metaloproteinases. Nós, seres humanos, nós temos 28 metaloproteinases. O que são metaloproteinases? São enzimas que destroem justamente, né,
a estrutura da derme que segura a epiderme. Você sabe que se nós jogarmos um tapete nessa sala linda que nós estamos aqui, maior do que essa sala, o tapete vai ficar assim, né? Ele vai ficar todo enrugado. Como a nossa epiderme tem muitas células, se você não tiver a matriz celular, são os procedimentos que você faz, e aí foi a grande genialidade que você criou o protocolo, de você associar procedimentos, porque na verdade não existe um procedimento melhor do que outro. O que existe são associações para você chegar no teu objetivo final. Então, quando você pega essa derme, que você faz essa estruturação da derme, não é? Vou te dar um exemplo que eu dou também na minha aula, além do papel de presente, é como um colchão de mola. Você pega um colchão de mola novo, né? Se você jogar um lençol nele assim, ele vai ficar esticadinho. Depois, esse colchão vai ficando velho, a pessoa vai ganhando peso. Se ela começar a deitar, essa mola ela vai ceder. Então, você vai ter um colchão com buraco. A nossa pele é como se fosse um colchão. Esse colchão, então, se você faz simulação como você faz, com associação de procedimentos, você coloca ativos dentro da derme, essa derme ela vai ser estimulada. E depois você vem com o peeling, por exemplo, do ácido retinóico, ele bloqueia umas proteínas chamadas AP1. São proteínas ativadoras. E com isso, você usando os outros ativos que você fez, várias formulações, nós fizemos juntos, né? Você vai diminuindo a ação das metaloproteinases. Ou seja, você joga fora a matriz celular velha e traz uma nova. E gerencia a nova. Então, o grande segredo que, na minha opinião, que você teve essa genialidade de criar o protocolo, é de você, além de você trocar o velho pelo novo, é que depois você consegue gerenciar o novo, não é? Com certeza. Então, você não precisa fazer mais um procedimento invasivo naquele teu paciente que você fez anterior. Você sabe, não sei se eu te contei essa história, mas o protocolo, ele veio de um artigo, eu estudando bem de madrugada, daquele jeito, né? E nesse artigo ele comparava, não sei se era um ensaio clínico, mas ele comparava 4 sessões de microagulhamento com TCA com o resultado de uma sessão de fenol 88. Certo. Né? Então, assim, como não, a gente não quer passar por isso aqui, acho que nem você já falou, e 3% dos médicos no Brasil fazem, né? Tem que alinhar muito a expectativa do paciente, ele tem que esperar um tempo para recuperar, ou seja, vamos por esse lado aqui. Sim. Vamos fazer 4 sessões de microagulhamento com TCA, eu acrescentei os ativos, aí eu acrescentei o retinóico ou o fenol safe para selar e acrescentei um home care, cada um vai agindo em uma camada. Hoje eu utilizo ultrassom microfocado também, que age no SMAS. Então são camadinhas, eu falo sempre que tem que reconectar os tecidos. Então eu preciso reconectar tudo, senão nada vai funcionar. Se a derme não funcionar, a epiderme não funciona, se o tecido subcutâneo não funcionar, derme não funciona. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos tentar diferenciar para o pessoal. Peeling é peeling e protocolo é protocolo. Sim. Né? Muitas pessoas falam assim, protocolo é um peeling. Não, protocolo não é um peeling. Há quantos anos existem os peelings? Eu quero puxar a sardinha pro meu lado, né? Há quantos anos existem os peelings? Há quantos anos já existia o TCA? Nossa, muito. E assim, em algum momento você já viu o TCA se destacar tanto como com o protocolo da sua vida? Pelo contrário. Profissional? O médico, o peeling mais temido, né? Hoje nós temos essa abertura de vários profissionais fazendo peeling, né? Mas assim, o peeling que eu posso te falar para você que mais temido, até o fenol, é o TCA. Porque o TCA nós chamamos ele de cavalo selvagem. Né? Pela característica dele molecular, dependendo da concentração. Quando você passa se usar uma alta concentração, ele vai. Ele dá aquele frost, ele vai procurando água na nossa pele. Então, lá no laboratório, quando eu abro o potinho de TCA, se você deixar ele 5 minutinhos aberto, ele evapora. Ele puxa água. Ele é altamente higroscópico. E olha que bacana. Então, ele fica igual arroz papado, né? Arroz, fica tudo ali juntinho. Olha que bacana. Na nossa pele, ele faz a mesma coisa. Então, o TCA, ele é um peeling que ele é camada dependente e concessão dependente. Quando você passa na pele, ele vai procurando a água, porque é uma característica molecular dele. Aí ele vai para a camada basal, onde nós temos mais água. Se você continuar aplicando, ele vai para a derme, onde nós temos mais água. Então, a maioria dos profissionais precisa ter uma habilitação para trabalhar com TCA. O que você fez que foi genial? Você usa uma concentração de TCA que não é alta, mas como você associa com os outros procedimentos, você potencializou, né? Você diminuiu os riscos do TCA com concentração alta e com isso você conseguiu potencializar e reverter esse fotoenvelhecimento. Até porque eu fazia todos os peelings, pirúvico, glicólico, mandélico, mas na harmonização, o que eu queria
que era um rejuvenescimento, conseguir uma certa retração de pele, melhorar rugas finas, eu só consegui com ele. Verdade. Aliás, são os 2 ácidos que mais estimulam, né? A gente já conversa muito sobre isso. Se você realmente... Porque como é que é esse processo de colágeno, né, Valéria? Você tem que fazer uma injúria no fibroblasto. Então, para começar, onde está o fibroblasto? Está na derme. Graças a Deus é uma célula que prolifera muito. Muito. É uma célula que precisa de estímulo. O fibroblasto é uma célula anabólica. Se você pegar um corte do fibroblasto, você vai ver que lá dentro ele está cheio de mitocôndria. Então, como que você faz colágeno? A nossa pele, né? É muito interessante isso que eu vou falar agora para vocês, né? A nossa memória da nossa pele está na camada basal. Então, quando você pega uma paciente que está cheia de rugas, que ela passou um processo de envelhecimento extrínseco e intrínseco, tudo que ela passou na vida está na camada basal. Então, se você fizer um peeling epidérmico, por isso que você optou pelo TCA, ele não vai para a derme. Então, ele vai fazer uma renovação mais epidérmica. A pele fica bonita? Fica. Mas a ruga, a queixa que o paciente quer, está lá na derme, ele não vai conseguir remover. Então, quando você faz o TCA, ele vai lá, faz uma injúria no fibroblasto. Ele faz uma injúria no fibroblasto. O fibroblasto, como uma célula anabólica, em resposta a essa injúria, a essa queimadura controlada, porque peeling, se você quiser ter outra definição, é uma queimadura. Mas qual que é a diferença? Peeling é uma queimadura controlada. Porque quando você tem uma queimadura que chega até a derme reticular média, nós temos unidade pilosebáceas onde é feita a regeneração. Agora, quando você tem uma queimadura de 3º grau, que hoje, graças a Deus, diminuiu bastante, aqueles menininhos que jogavam álcool, né? E ficavam com o pescoço assim, não conseguia ter mais flexibilidade, você não tem cicatrização. Aliás, o nosso melhor colágeno, ele está em cima, não embaixo. Na papilar. Na papilar. Então, por isso que quando você faz essa associação, você acaba estimulando essa nova matriz celular. E depois você vai regulando. Para um paciente você usa. Eu vejo você fazer muito para sequela de acne, não é? A sequela de acne também é outro problema que é muito procurado. Paciente que já teve acne e usou isotretinoína. E a sequela de acne também. Ou ela está na derme papilar ou superficial, ou ela está na derme reticular média ou na profunda. Então, para fazer também... Tem que ser um peeling mais... Você desenvolveu... Eu até te agradeço que você me mandou, os médicos estão felizes da vida. Nossa, a médica, a doutora Cláudia ficou doida, né, com o presente que você deu. Porque ali você tem que colocar no local. E se você não souber fazer, o fato só de você colocar 1, 2 vezes e ficar branquinho, não quer dizer que você chegou no fibroblasto. Então aí você também faz essa técnica com resultado bacana. Então você vê que... Tem que dominar a técnica, tem que escolher o peeling adequado, em tudo, na máquina, na tecnologia, no bioestimulador, no peeling, na harmonização. E com esse avanço da tecnologia que a gente vê aí, né? Então, hoje nós temos radiofrequência, ultrassom microfocado, fotona, vários lasers aí. O pessoal começou a deixar os peelings de lado. Você pegou essa época aí. Peguei. Né? Até porque tem muitos profissionais que não dominam o peeling. Então, ele prefere fazer o ultrassom, o laser e dormir. Tem os parâmetros, né? Isso, passa um retinóico ali, o paciente ou passa um home care, o paciente vai para casa. E de um tempo para cá, os peelings voltaram com tudo. Acredito eu que eles não estavam conseguindo o mesmo resultado. Verdade. Eu brinco que aparelho não faz curva. Isso. Né? Então, por exemplo, se você pegar um fenol médio comparado com CO2 fracionado, né? Você comparar um Fusquinha com uma Mercedes. Os dois são carro. Mas Fusquinha, Mercedes é Mercedes. Então, os peelings voltaram mesmo, até porque a tecnologia ela tem um valor agregado alto, não é? O paciente hoje que cuida dessa parte da pele, é até um paciente que tem um perfil que Para deixar bem claro que nós somos a favor da tecnologia, mas não sozinha. Não sozinha. Ele paga o valor que o profissional quer, mas ele é um paciente exigente, não é? Exigente. Então, o que se observou hoje? Mesmo com essa tecnologia, com aparelhos caríssimos, os profissionais estão vendo que essa associação, então, de tecnologia com o peeling é a melhor associação. Existe hoje, na população em geral, mesmo em profissionais que são desavisados, que não estudam, o quê? Pacientes muito glicados. Aquele paciente come muito carboidrato e doce. Se você tem a tua matriz celular, teu colágeno e elastina glicado, e você não tem substrato para fazer colágeno, é claro que aquele paciente que você faz o mesmo procedimento em outro, que é um paciente que tem um estilo de vida saudável, o resultado vai ser melhor. Então, a glicação hoje é uma grande preocupação de todos os profissionais. Mas não são todos os profissionais que gostam de estudar e têm essa visão. O uso de aminoácidos hoje antes do peeling, do teu protocolo, ele é muito importante. Porque o que forma o colágeno? São 3 aminoácidos. Prolina, glicina, hidroxiprolina, na presença de vitamina C.
Então, se você faz um procedimento, que você fez o protocolo, você fez uma injúria lá no fibroblasto, para você ter uma matriz celular nova, você precisa do substrato que são o quê? Os aminoácidos. Então, essa visão, que você que procura estudar tudo, é importante. Você lançou lá com as esferinhas, nós fizemos lá, que você tem o Realagen, e você melhorou muito a pele dos pacientes, porque você está colocando lá um colágeno que nós vamos formar, colágeno 1 e 3. Então, é um peptídeozinho, né? Peptídeozinho que nós desenvolvemos, você coloca tópico, junto no tópico, no protocolo. Então, a tecnologia que você falou agora, principalmente agora, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Os pacientes estão com menos dinheiro. Os profissionais não podem ter um acesso tão grande assim com a parte financeira de comprar aparelho. O custo-benefício do peeling para rejuvenescimento é histórico, é fenomenal. O peeling não sai de moda. Por aquela característica que nós conversamos logo no começo. Se você não fizer um peeling, se você não renovar a pele continua velha. Então, todo profissional, mesmo que não seja um profissional que tenha como peeling a parte central dele no consultório, ele acaba fazendo peeling. Com certeza. Então, imagina você que gosta, eu que gosto, os profissionais que são... E os resultados são tão bons que a gente está com o curso fechado até quando? Eu e você, os dois. Sim. Porque o resultado é fenomenal, entendeu? Ajuda, é um coadjuvante que passa a ser fundamental. Não tem jeito. Perfeito. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, eu fui falar para um grupo de dermatologistas, 30 dermatologistas, num serviço lá de referência do Rio de Janeiro, sobre peeling. Então, essa percepção, né, essa palavrinha eu gosto muito dela, que é uma palavrinha muito bacana. Essa percepção que você teve, que você tem, que foi a pergunta do peeling, os profissionais da área estão vendo isso. Então, não tem como hoje um profissional que trabalha com a pele não usar o peeling. Mas, para isso, a gente volta um pouquinho na curva de aprendizado. Na curva de aprendizado. Não é só aplicar o produto. Cada ácido tem uma característica. E isso precisa ser respeitado. Isso você ensina muito bem lá nos cursos que você dá. A gente coloca o pessoal para estudar, né? Sim, tem que estudar. Eles têm que estudar. Você sabe que estudar... Principalmente cirurgião dentista. Sim. Querendo ou não, tem que estudar muito essa área. E a pele é nosso alvo, né? Então não tem como você fazer um procedimento na pele se você não saber o mecanismo. Como é que a pele é? O que é epiderme? O que é a derme? O que é o eritema? Entender o que é o fototipo, entender quando hiperpigmenta, quando pode não hiperpigmentar, quando hiperpigmentar, quem vai clarear mais fácil, quem vai demorar a clarear, alinhar essa expectativa aí com o paciente, porque o paciente ele quer ficar bonito depois de 14 dias. Sim. Ele descama e quer ficar bonito, e não é assim. E a gente, Valéria, uma coisa muito importante, e eu sei que você é cuidadosa, né? Aqui não é ficar trocando nada de elogio, não, porque você realmente, eu sempre falei isso, né? Você me faz perguntas que há 20 anos que eu trabalho com peeling, muitos profissionais nunca me fizeram. E você só faz uma pergunta assim, se você estiver entendendo ou você não estiver entendendo nada. Não é? O professor pergunta pra gente, alguém tem alguma pergunta? Aí fala assim, ó, todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, né? Então, na verdade, quando mais você entende do assunto, mais você vai criando perguntas para você saber realmente a solução daquele problema, não é? E só o profissional vai ficar bom se realmente não só fazer o curso, ele tem que estudar. Tem que estudar. E até hoje eu estudo. Por quê? Um artigo novo que você lê, uma percepção nova que você tem, o acompanhamento clínico. Na verdade, o que você tem hoje de experiência com os seus pacientes é como se você estivesse lendo 100 artigos científicos. Concordo. Porque em vivo, nada é melhor do que em vivo. Então, essa resposta que você tem no dia a dia, você vai pegando uma experiência tão grande que você vai vendo como é que você vai manejar isso. Paciente prototipo mais claro. Eu sou ruivo. Eu fiz um peeling de retinol aqui em mim quinta-feira. Eu tô vermelhinho, bastante vermelhinho, porque eu já sei que eu sempre faço. Então, o paciente fototipo de 1 a 3, você vai esperar um eritema mais pronunciado. O fototipo 3 para 6... Né, você já pode esperar uma manchinha. Uma manchinha. Por quê? O número de melanócitos, eles são iguais em todos os fototipos. Todo mundo. Mas a funcionalidade dele é diferente. Então, não é só... Né, a gente vai nessa curva, eu acho bem legal esse exemplo que eu estou dando, que é a curva de aprendizado. Nessa curva de aprendizado, você tem que ter ferramentas, experiência, para você ir galgando, né? E tendo mais confiança e segurança de fazer um peeling que você vai ter uma invasão maior. Mas tudo começa... Um campeão de 5 marchas da maratona, ele começa pelo primeiro, não é? Então, tudo começa pelo primeiro. Então, você começa pelo primeiro passo. Tem que ser assim. E você tem que ser dedicado. Valéria, eu não acredito no profissional que se não dedica hoje, né? Você só consegue se estabilizar... Com esse crescimento aí da mídia, crescimento digital, o paciente chega para você, ele já sabe de tudo.
Isso. Às vezes ele sabe Dr. mais Google, do que né? isso, ele sabe mais Dr. do que o Google, profissional. né? Ele já chega para você, minhas pacientes que me acompanham no Instagram, já chegam para mim, doutor, eu quero fazer isso, isso e isso, porque isso é bom. Porque você falou. Ou se não, vai lá no outro profissional, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque fulana falou que é assim, fulana Verdade. falou que é bom. Verdade. Agora vamos mudar de assunto. Vamos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de empreendedorismo, como surgiu a Neofarma, como cresceu a Neofarma, que aquilo lá é um mundo, né? Como o protocolo funciona dentro da Neofarma. Vamos explicar isso para quem faz protocolo já. Como que você fez para conseguir atender os nossos profissionais né, do protocolo? Bom, eu sou formado há 30 anos. Eu comecei trabalhando em farmácia de manipulação. Trabalhava no laboratório com manipulador, né? Uhum. Mas eu sempre gostei dessa parte de negócio, de conversar com pessoas. E o dono da farmácia viu, uma vez ele me convidou para almoçar, e estava sozinho lá na farmácia, e me convidou, eu fui almoçar com ele e falou, ó, Nelson, você tem jeito para fazer visitação médica. Aí começou a minha história. E eu comecei, ele foi comigo em alguns consultórios, e falou assim, ó, em 6 meses você vai ficar bom, né? Aí em 2 meses ele me largou sozinho, falou, não, você já tá bom. E aí foi quando eu comecei a visitar, então, os médicos, estudar, sempre fui estudioso, eu gosto, né? E a partir daí, então, eu trabalhei nessa farmácia durante 2 anos. Aí eu recebi um convite de outra rede de farmácia maior, que é a Milênio. Trabalhei 5 anos. E aí a gente vai evoluindo e vai ficando mais conhecido no mercado, né? Uhum. E O aí, bom profissional se destaca. vai com isso. Aí teve um senhor que tinha uma empresa grande, até trabalhava com o Select C, que é a vitamina C, que hoje é da SkinCeuticals. Ele me fez outra proposta, uma proposta interessante, e eu comecei a trabalhar para ele. Aí chegou um momento que eu falei assim, tá bom, agora eu quero montar o meu negócio. Né? Eu já sei como é que funciona, eu tenho condições nessa curva de aprendizado, eu já tenho condições de montar um negócio. Só que o dinheiro era o fator limitante, né? Para um negócio você tem que entender do ramo, né? Ninguém vai montar, a padaria é um bom negócio, vai montar a padaria, você quebra em 3 meses. Não é assim. Não é assim. Você precisa ser do ramo, não é? E aí eu comecei a guardar um dinheiro até que eu consegui montar, então, a Neofarma. E com a Neofarma, então, ela começou com 4 funcionários. Hoje nós temos 40, né? E aí eu comecei, então, nesse ínter que eu contei do Dr. Roberto, eu comecei a me dedicar ao peeling. Então, eu faço tudo, só não faço injetável e oftalmo, mas no restante da farmácia trabalhamos com a parte de endocrinologia, geriatria, ginecologia, pediatria, tudo, né? Mas o nosso forte é a dermatologia. Foi quando nós nos conhecemos, né? No curso que eu dei, nós nos conhecemos, você veio conversar comigo. E no momento, eu não trabalhava com a parte dos dentistas. Com a parte do cirurgião de dente. Eu tive nem. que convencê-lo, peguei lá meu computador, mostrei os antes e depois. Verdade. Não foi? Verdade. Olha, Nelson, a gente consegue fazer isso Verdade. sim. Aí, tá na lei? Vamos lá, vamos procurar a lei. Pode, Verdade. não foi? Foi tudo isso mesmo. certinho. E eu senti muita segurança em você e uma profissional séria. Tanto é que eu recebo muitos convites de outros profissionais que eu respeito, mas eu não vou, porque eu tenho um trabalho focado com você, não é? Então, graças a Deus, está dando Tem muito dado certo. muito certo. E aí eu tive que fazer uma adaptação também numa empresa, porque como eu tenho também os outros clientes, e o protocolo você criou, né, um número de profissionais, o curso é muito bom. Você acha que quantos profissionais nós temos cadastrados lá? Muito. Muito, né? Eu acredito que seja Bom, muito. eu acredito que hoje o forte da Neofarma é realmente atender os profissionais que trabalham com protocolo, né? Então, Graças a Deus. a gente tem, e eu tive que me adaptar até fazer um setor lá na farmácia e contratamos mais 6 profissionais, porque tinha um pouco de queixa. Até hoje, às vezes, tem. A gente até pede desculpa, porque são muita gente do Brasil inteiro, né? Então, às vezes, tem profissionais que são mais pacientes e outros que não. Tem outros que querem rápido, mas muito mudam rápido. de repente também a quantidade. Você já me explicou isso várias vezes. E farmácia e manipulação é uma coisa burocrática, né? Você precisa aprovar o orçamento, dar entrada, não pode ter erro, passa pelas 2 farmacêuticas que nós temos no laboratório, mais 2 que conferem. A Neofarma é bem correta. A gente tem que deixar isso bem claro, Nelson, porque às vezes demora essa entrega. Porque assim, tem que receber receita, tem que Sim. liberar, né? Primeiro tem que ser cadastrado, tem que ter Perfeito. lá o diplominha que fez o curso. Exato. E aí, qual é o resto da burocracia? Eu só sei até o diploma. Então, vai, aí tem que ter a fala. receita original, a assinatura digital, né? Porque isso, a vigilância existe. Muitas vezes o profissional fala assim, mas a outra farmácia faz. Eu falo, mas estão fazendo errado. Eu não posso ter como exemplo uma coisa errada, né, Valéria? Então, a gente procura matéria-prima, a gente não troca, né? Você sabe muito bem disso. Quando não tem, às vezes demora um pouquinho, a gente compra, pega outra. É porque farmácia de manipulação tem essa mania, né?
Não tem um ativo, ele oferece outro. Mas está ali na receita o ativo. Só com autorização do profissional. Né? Então, como a gente trabalha, como você falou, graças a Deus, a gente foi para frente por causa disso, da confiança que a gente tem. Eu manipulo lá como se estivesse manipulando para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe. A gente tem que respeitar as pessoas que estão do outro lado, né? Então, muitas vezes, tem isso daí. Mas a gente, diminui muito. A gente está no nível, assim, de estar entregando também acho todos, né, para você. Bem mais rápido agora. Os teus cursos, né? Então, o meu irmão vai lá, o Anjo vai lá, atende todos os profissionais. Vai lá então, no Instituto. Eu só tenho que te agradecer. Durante toda a minha carreira da vida da Neofarma, a gente nunca fez tantos pinnings como agora trabalhando com você. Nunca, nunca. Ah, que bom, tô feliz. É verdade, nem com a parte dos clientes médicos que eu tenho, eles não superam a quantidade, o número de formulações que você tem hoje indicando. Você nunca fez tanto TCA na sua vida? Nunca fiz tanto TCA. Tanto retinóico? Não, nunca. Tanto fenol safe? Nunca. Verdade, nunca. E aí foi legal porque tá sendo, né? Porque você conseguiu, na verdade, ter um modelo de trabalho, né? Eu sempre falo acho que esse foi por aí o sucesso. Criar um protocolo mesmo. Sim. Que o profissional pudesse fazer e tivesse resultado. E aí as pessoas falam assim, mas o mesmo home care para todo paciente? E aí eu falo para todo mundo, se você olhar o home care, tudo que tem ali é o que funciona. É o que funciona. E que serve para todo paciente. Se não fosse assim, você pega uma... Agora, vou mudar a norma que a gente não estou falando nada de contrário, né? A SkinCeuticals lançou agora um sérum com silimarina, com vitamina C, que nós dois já tínhamos conversado sobre isso faz tempo, né? E eles vão vender para todo mundo. Então, se fosse assim, um sérum só para um tipo de uma pessoa, como é que faria? Então, o que você fez, o protocolo que tem ali como pré-pin, é o que funciona. Não adianta colocar alguns ativos lá, ficar mais caro, o produto não vai funcionar. Não funcionar. Então, existem, é claro, na hora do O que a gente colocou ali foi o que tem evidência e tecnologia. Sim. E o que todo mundo merece usar na pele. Lógico que aí nós fomos adequando. Tem pacientes que conseguem usar o ácido retinóico todo santo dia, tem pacientes que não. E aí, normal, né? Nós vamos adequando. Isso é a personalização. Isso. Isso é a personalização. E isso tem essa variabilidade mesmo. Minha pele não é igual a tua não é igual a do Fábio. E qual a diferença de produto industrial para produto manipulado, para home care manipulado? A primeira diferença é que o produto manipulado, ele é feito sobre uma receita do prescritor, né? E o prazo de validade, o produto manipulado, ele foi feito, ele tem assim, uma validade curta, ele é extemporâneo. Ele foi feito para aquele paciente, para ele usar e final de ponto. O industrializado, ele tem uma validade maior, 2 anos, por exemplo, porque os conservantes que eles usam são diferentes dos conservantes do manipulado. Então, eles foram feitos para ficar na prateleira muito mais tempo. E você não precisa de uma receita do profissional. Então, você vai lá... Você vai lá, qualquer um vai lá e compra. Agora, o que você fez? O que nós conversamos bastante, que nós fazemos sempre, e estamos adequando, né? Não para por aí. A vida toda vai ser assim. Cada hora chega uma molécula nova. O que nós fazemos, então? Você personaliza. Então, a gente consegue personalizar, né? E você tem um prazo de validade menor, porque nós somos regidos por um código, uma legislação que é da Anvisa. Mas, Nelson, também não adianta nada você ter um produto lá na prateleira que você pode vender há sei lá quanto tempo. O paciente vai comprar o nosso kit ali e ele tem que usar aquele kit ali em 40, 50 dias. Exato. Foi feito para isso. Exatamente. Não é para ele guardar na bolsa, na geladeira e esquecer de usar. Tem um prazo que ele tem que usar, porque a gente fala que ele é extemporâneo. Isso aí. E depois você vai vendo com o paciente com a evolução, um ou outro ativo você pode mudar, né? Eu dou um exemplo seguinte, você pega um time de futebol, né? Eu sei que a maioria que vai nos assistir aqui é mulher, mas tudo é válido, né? Qual é o time que ganha o campeonato? É aquele time que teve um padrão, teve um modelo, que o banco de reserva era muito bom, que às vezes em quando entrava um outro jogador, porque um se contundiu, foi expulso, não é? O que quer dizer com isso? Quando você tem um desenvolvimento de um programa como você fez, que é o protocolo, um ativo ou outro que nós tiramos e colocamos, uma concentração que você diminui ou aumenta, isso é natural. Porque é ajuste, tudo na vida da gente é um ajuste, não é verdade? Com certeza. Se eu colocar um ativo novo, pode ter outro ativo ali que vai interferir nele. Então a gente vai ter que mexer nessa fórmula. Eu não entendo muito de farmácia, mas é mais ou menos isso. É isso mesmo. Nessa interação aí. É isso mesmo, Valéria. E por que deu certo também, né? Porque você é uma profissional que você não quer só fazer o curso, né? E ter a inscrição lá dos alunos e depois passar o protocolo, né? Eu sou testemunha aqui ocular e as pessoas percebem quando é espontâneo, quando não é forçado, né? Você é muito dedicado e você é muito preocupado com o resultado. Começou também. Eu sou preocupado. De todos os alunos. Eu sou preocupado, né? Eu sou preocupada com o sucesso deles. Exatamente. Porque eles têm que ter resultado. Isso mesmo. Eles precisam de resultado. Eu sou preocupada se eles vão estudar ou não.
como vai ser aquele acompanhamento com o paciente. Eles sabem disso. Eu sempre procuro dar todo o auxílio, principalmente no início, quando eles terminam o curso. Porque eles saem dali com um bebezinho, básico, né? Isso Ele vai aí, ter que com estudar, básico. né? É na curva que eu te falei, Isso. né? E isso é muito bacana, sabe por quê, Valéria? Que todo profissional coloca a ciência em primeiro lugar, você ama o que você faz, né? E o protocolo, uma coisa que você criou, e eu também tenho minha farmácia lá que eu amo, e em primeiro lugar eu coloco o bem-estar das pessoas. Depois eu vou pensar se eu estou ganhando ou não, né? Então, por essa característica nossa, e Ninguém bateu, né? mais quer o resultado do aluno e do paciente do que nós. Sim. Né? Não, o paciente, eu converso assim com minhas pacientes. Eu vou ter resultado, não vou ter. Eu quero muito mais o resultado do que você. Porque se eu tiver um resultado com você, quantos pacientes a mais eu vou ter? Vai trazer, não é? Isso. Um vai trazendo o outro e você vai se firmando ali e tendo experiência, né? Mas é muito bacana, a gente está muito feliz, né, com a nossa parceria. Ó, você já me respondeu todas essas perguntas aqui, tá? E você sabe que hoje ainda nós temos muito ainda para crescer, trocando, que a gente não para de estudar, né? Todo momento que você procura, você acha, e cada vez mais a gente vai procurar melhorar o protocolo para ter resultado melhor ainda. Não adianta que eu não vou parar. Sim, claro. Né? Também não vamos falar da novidade aqui. Tá certo. Tá guarda certo? Segredo. Guarda segredo. Na outro momento, né? Que então a gente sempre vai estar aí com novidades, né? Então vamos terminar aqui? Vamos. Quero que você termine falando para mim o que você acha, né? O que você tem achado e qual o futuro que você vê da harmonização com os peelings, da harmonização com os cirurgiões dentistas, dessa relação. Que futuro você vê nisso? Eu vejo um futuro muito bom, é um futuro de sucesso, mas eu não posso deixar aqui de falar que vai depender muito desses profissionais. Com certeza. Vai depender desses profissionais, de cada um fazer o melhor, estudar, né? Porque você sabe que esse boom que teve agora, esse nicho que foi abriu, né? Os olhos estão todos para vocês, né? E eu sou um profissional que eu não fico em cima do muro, eu trabalho com todo tipo de profissional. Desde que a lei permite que o profissional faça, eu faço mesmo. O conselho permita. Né? Eu dou aula para médico, eu dou aula para dentista, eu dou aula para esteticista, eu dou aula para biomédico, não tem problema nenhum. Desde que cada um respeite o que ele pode fazer, não é? Com certeza. Esse profissional respeitando o que ele pode fazer, ele estudando e saber o que ele faz, eu vejo um futuro brilhante. Essa abertura que teve não tem mais volta. E o peeling sempre vai estar nele? E o peeling sempre vai estar nele. Não tem como um profissional que trabalha com pele não fazer peeling. Né? E aí é você estudar e ter profissionais como você de referências e procurar fazer um curso com um profissional que estuda. Não adianta você querer fazer um curso, depois ficar jogado. Aproveitando, fala para o pessoal aí, seu Instagram, seus cursos. Pode divulgar, fala tudo. O meu Instagram é @NelsonMauricioJúnior. Né? O curso de imediato eu não tenho nenhum. Eu dou mais aulas, assim. Faço curso, mas agora devido ao Covid... Você tem um curso online muito bom, fala para o pessoal aí. Eu tenho os meus cursos de pines, mas agora devido ao Covid a gente deixou meio agora, né? E aí futuramente aí eu vou estar divulgando mais o meu curso, mas lá pelo meu Instagram, @NelsonMauricioJúnior. Qualquer profissional que quiser, que seja, que o conselho permita, só fazer o cadastro na sua farmácia. Isso. Aí faz o... Como é que é o nome? Assinatura digital. Que precisa, até eu tive que fazer. Não fez? Tive que fazer. É muito importante, porque a legislação ela é clara, né? Então, mesmo assim, em São Paulo, o médico é de Moema, ele quer um peeling ácido retinóico. Manda o peeling e depois te manda a receita. Eu não faço. Eu tenho amigos meus que às vezes ficam bravos. Com certeza. Tem que seguir, não é? Então é só fazer a assinatura digital, você pode pedir lá tranquilamente, a parte de hormônio, que a gente nem falou, né? Que é interessante também, mas... porque a parte de hormônio é mais para os médicos, né? Sim, então, sim, perfeito. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. É uma parte que... Os pines, vocês ficando bons nos pines, nos dermocosméticos, sabendo um pouco de nutracêutico, essa parte aí, é um conjunto... Já estamos anos-luz nos resultados. Muito. Entendeu? Não, e assim, vocês estão de parabéns, né? Porque você vê hoje profissionais... alunas suas fazendo um trabalho que você olha e fala assim, nossa... Maravilhoso, né? Você vê o nível de discussão que você tem comigo, que eu sempre te falei isso, né? Perguntas que você me faz, que outro profissional às vezes não faz. Então, é a dedicação. Então, a gente não pode esquecer. Estudar, jamais parar de estudar, se aprofundar, e aí só é bom naquilo que a gente faz, quando a gente faz. Praticar. Praticar, estudar e ser, para finalizar, ser observador. Todo profissional que trabalha com pele, ele não pode ser só um passador de produto.
Você tem que ser observador. Pegar os teus pacientes e fazer esse diferencial. Esse ficou mais com eritema, esse a crosta ficou maior, esse tem mais queixa que ardeu mais, esse menos, para você ter, então, essa experiência entender muito que bem vem o que tá nessa fazendo. curva de aprendizado. Aí, quando você pega essa experiência, você trabalha de forma natural e você pode dormir à noite tranquilo. Porque o pior é quando o profissional faz e fala assim, será que eu fiz direito? Será que não sei o quê? Então, quando você pega essa experiência, é a competência, né? Então, essa curva que tem aí é você chegar no profissional que tenha competência, habilidade e que possa reproduzir o que você aprendeu. Espero que nós tenhamos deixado bem claro, principalmente para os pacientes. Sim. Eu acho que foi o que ficou mais claro aqui, para eles procurarem um profissional que entenda realmente, que não tem receita de bolo. Na minha mão, o peeling vai ser de um jeito, na mão de Nelson vai ser de outro Perfeito. jeito, na mão dos meus alunos será de outra maneira. Cada profissional é único, não Verdade. adianta, né? Verdade. E tem profissionais que se dedicam mais, tem profissionais que se dedicam menos, e por aí vai. É assim em qualquer profissão, Perfeito. né? Então, esse foi o nosso Hofcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vocês podem nos encontrar no Spotify, no YouTube, Hofcast Beleza na Mesa, no meu Instagram, Valéria Dalcol com 2 L's. Lá vocês vão encontrar tudo sobre protocolo, harmonização facial, peelings. Vão encontrar Nelson também no Instagram dele, que é... @Nelson Maurício Júnior. Isso aí.